Uma criatura que parece ser muito difundida na psique humana e que é comum em praticamente todas as culturas ao redor do mundo é o lendário lobisomem. Sempre houve quem acreditasse neles, mas também há muitos que acham que estas criaturas são apenas o produto da fértil imaginação humana. Mas antes, subscrevam o canal se ainda não fizeram e cliquem no sino das notificações. E vamos lá então conhecer os misteriosos Gerros do Haiti. O Haiti tem uma tradição bastante sombria em zombies e magia voodoo, mas tem também a sua versão do lobisomem. Por lá são chamados de Gerrouges, ou seja, os olhos vermelhos. No folclore haitiano podem também ser chamados de loup-garous. No Haiti, esta criatura parece ter saído da escuridão da noite e começado a aterrorizar os sobreviventes após o terrível terremoto de 2010. Outros dizem que estes monstros são apenas criminosos humanos, criminosos que tentam aproveitar-se da desgraça que assolou este país das Caraíbas. Acabou de desmoronar a igreja, quase que é em cima da gente aqui. É o exato momento da tragédia aqui. Estas criaturas sinistras são poderosos feiticeiros que mudam de forma assumindo o aspecto de um animal. Dizem que se tornam em abominações híbridas de homem e animais. Quando a transformação está completa, saem à noite para se alimentar de sangue, sendo o seu favorito o sangue de crianças. De facto, uma parte persistente do folclore é que os Gerrouges normalmente roubam ou matam crianças a meio da noite. Uma mulher haitiana disse o seguinte acerca dos lobisomens haitianos: ser lobisomem significa que pratica a arte do voodoo. Encarnam depois um animal e matam à noite. Muitos homens foram linchados quando se descobriu que eles eram lobisomens. Os Gerrouges são homens normais que usam o voodoo para se transformarem. Por serem tão fortes, a melhor maneira de matar um Gerrouge é quando este está em forma humana. Histórias de lobisomens de olhos vermelhos sempre aterrorizaram os haitianos e os mitos atravessam gerações, religiões e até mesmo as fronteiras socioeconómicas. No Haiti, estas criaturas estão longe de serem vistas como uma simples lenda. O devastador terremoto de 12 de janeiro de 2010 atingiu o valor 7 na escala de Richter. Causou enormes danos, matou centenas de milhares e afetou mais de 3 milhões de pessoas. Os 690 mil sobreviventes tiveram que lidar com a falta de moradias, a falta de recursos, a falta de comida, saqueadores, ladrões e aparentemente também Gerrouges. Os sobreviventes dizem que estes seres os perseguem para os atacar e principalmente para lhes roubar as crianças. Vladimir Cadet é um morador desses campos sobreviventes. O homem tem formação universitária e falou ao Financial Times sobre esta precária situação. Quase todas as famílias haitianas têm medo destas criaturas e enquanto dormem na rua estão sujeitas a que algo lhes aconteça. Conheço uma mulher cujos 2 filhos foram levados por um lobisomem. O homem disse ainda que apesar de nunca ter visto um, essas criaturas aparentam estar por todo o lado. A minha mãe disse-me várias vezes que eles existem. Chegou-me mesmo a dizer que quando eu era pequeno ia sendo raptado. Cadet disse que os sobreviventes faziam patrulhas durante a noite. O intuito era se protegerem contra as criaturas. Em 2016, 3 mulheres, Jesula Guelin, Vanessa Preville e Monique Vincent, deslocavam-se a pé da vila de Lavec para a capital haitiana. Um caminho de aproximadamente 35 km, mas as mulheres nunca chegaram ao destino. As 3 mulheres foram mais tarde encontradas numa vala, espancadas, esfaqueadas, queimadas e com as suas línguas cortadas.
Tudo indica que terá sido um assassinato ritualístico. De acordo com um artigo da Associated Press sobre o caso, as mulheres foram mortas porque eram suspeitas de serem giruges, ou seja, olhos vermelhos. O artigo declarou que as mulheres foram mortas pelo marido de Guélan. A família temia que elas fossem lobisomens e que as suas transformações fossem o produto de um feitiço. No campo Lagroute, um campo para sobreviventes do terremoto, um homem suspeito de ser um lobisomem foi espancado até à morte depois de tentar roubar uma criança. Uma mulher foi também assassinada durante o processo de suposta transformação. Um outro homem foi espancado por multidão quando tentava sequestrar crianças. Uma das colaboradoras do Lagrotte, chamada Michelle Cassius, falou sobre este assunto. A mulher disse: "A população acredita que após o terremoto, vários giruges supostamente fugiram de prisões e durante a noite entram nas tendas e tentam levar os filhos dos sobreviventes." Estas alegações de raptos são confirmadas pela ONU, mas a ONU referencia que os responsáveis não são os lobisomens de olhos vermelhos. Esta organização relatou mesmo vários casos de sequestro e contrabando de crianças. Mencionam que este crime aumentou exponencialmente nesta nação empobrecida e devastada. Milhares de crianças ficaram sem casa e muitas delas ficaram mesmo órfãs. A maioria delas é raptada por gangues locais que procuram depois obter lucro. Vendem estas pobres almas para a escravidão laboral ou mesmo para a escravidão sexual. Mas também gangues estrangeiros tiveram um papel importante, muitas vezes raptando estas crianças com o mesmo propósito de escravidão ou até mesmo para a adoção ilegal em qualquer outra parte do mundo. Um caso chocante foi mesmo a prisão de 10 trabalhadores americanos de uma agência de ajuda humanitária. Foram acusados de contrabandear 33 crianças. Crianças com idades compreendidas entre os 12 meses e os 12 anos de idade. A ONU defende, portanto, que a culpa é dos monstros humanos e não destas criaturas místicas. Também a secretária de Estado das Finanças do Haiti, Sylvain Lafayette, falou sobre o assunto. A responsável governamental disse o seguinte: "As pessoas falam dos giruges para dar um nome e uma face aos seus medos, mas não são os maus espíritos ou as criaturas da noite o problema. O problema são simplesmente os humanos que se aproveitam da situação catastrófica em que caiu o nosso país." O aumento dos relatos de lobisomens nesta altura foi enorme. Talvez esta combinação volátil de crescente vulnerabilidade, a crença no misticismo e na magia voodoo tenha levado a este cenário de bestas e monstros. Estas antigas crenças haitianas na magia e nos espíritos vieram à tona com a precária situação do país. Estas crenças parecem estar a fazer com que a população projete monstros sobrenaturais no que são simplesmente monstros humanos. No entanto, muitas destas pessoas insistem firmemente que esses lobisomens são reais e não têm dúvidas que eles caçam nestas regiões devastadas pelo terremoto. Para estas pobres pessoas, a escuridão que desceu sobre elas não foi apenas um terremoto catastrófico e um sofrimento humano imensurável. Foi também uma maldição que envolve monstros sobrenaturais e assustadores. Estes relatos ilustram que em algumas culturas, o que para muitos é considerado mito, lendas ou magia, para muitos outros é simplesmente uma realidade indesmentível. E terminamos assim mais um vídeo. O que é que vocês acham? Será que estas criaturas existem na realidade ou serão apenas monstros humanos a cometer estes crimes? Digam-me nos comentários qual é a vossa opinião. Se gostaram do vídeo, deixem um like e não se esqueçam de subscrever o canal se forem novos por aqui. Para não perderem nenhum novo vídeo, cliquem no sino das notificações. Se puderem, partilhem os vídeos nas vossas redes sociais. E pessoal, até ao próximo vídeo.